Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias RJ está começando. Confira comigo os destaques desta edição. Capital do Rio já vacinou 1 milhão de pessoas contra a gripe. E a campanha segue aberta para toda a população a partir dos 6 meses de idade no estado. Nova lei sancionada aumenta penas para golpes virtuais, fraudes bancárias e furto de celular. E veja ainda, quando o TDAH e o autismo encontram a maternidade, o desafio silencioso de milhares de mulheres. Esses e outros destaques você confere agora no CNT Notícias RJ. Um terraço na cobertura de um prédio na Rocinha virou fenômeno nas redes sociais e passou a atrair turistas em busca de vídeos virais com drones e de uma nova forma de enxergar a comunidade. Um terraço simples no alto de um prédio na Rocinha ganhou o mundo. A vista panorâmica de uma das maiores comunidades do país virou cenário para vídeos que viralizam nas redes sociais. De lá de cima, turistas caminham, posam para fotos e gravam imagens com drones, explorando ângulos que mostram a imensidão da favela. O sucesso começou em 2025, quando os primeiros vídeos publicados na internet chamaram a atenção pelo visual impactante e pela proposta diferente de turismo. Hoje o movimento é intenso. Visitantes enfrentam becos estreitos, onde muitas vezes só motos passam para garantir alguns minutos no terraço mais famoso do momento. Mas a experiência vai além da imagem. O passeio inclui guias locais que conduzem os grupos e apresentam histórias, curiosidades e aspectos culturais da comunidade. A iniciativa tem gerado renda para moradores, operadores de drone, guias e donos de imóveis, que passaram a fazer parte dessa cadeia que cresce com o interesse dos turistas. Quando você vende o drone, não é só o drone, é todo um contexto. É o guiamento, é o guia que vem trazendo pela rota, passeando aí, mostrando o que tem de bom na nossa comunidade. Chega aqui, tem o dono da laje que também participa, ele está ali a gente está gerando renda para essas pessoas. Então é toda uma cadeia, não é só o vídeo de drone não, tem muita coisa por trás. Imagens que circulam nas redes mostram diferentes cenas. Visitantes contemplando a paisagem, casais registrando momentos e até grupos exibindo bandeiras em meio ao cenário urbano. O fenômeno mostra que os visitantes têm buscado experiências fora dos roteiros tradicionais. Entre cliques, voos de drone e olhares curiosos, o terraço se consolida como símbolo de um turismo que mistura tecnologia, experiência e protagonismo da própria comunidade. E daqui a pouco, nova lei endurece as penas para roubo de celular, golpes virtuais e fraudes pela internet. O governo brasileiro sancionou uma nova lei que endurece as penas para crimes que atingem o dia a dia de milhões de brasileiros. O foco é combater o avanço do crime organizado e a explosão de golpes no mundo digital. A mudança mexe no Código Penal para dar uma resposta mais rigorosa a furtos de celulares, roubos e as famosas contas laranja, usadas por golpistas para movimentar dinheiro roubado. Andar com o celular na mão virou motivo de insegurança em qualquer cidade brasileira. E agora a lei tenta dar uma resposta a esse medo. A pena para roubo, quando há violência, subiu do mínimo de 4 anos para 6 anos de prisão. Se o alvo for celular ou arma de fogo, a punição aumenta em até a metade. E se o crime terminar em morte, patrocínio, a pena mínima agora é de 24 anos, podendo chegar a 30. E atenção para quem compra produtos sem procedência. A pena para receptação subiu para até 6 anos de reclusão. Pode haver ainda aumento de 1/3 à metade quando o crime envolver subtração de celulares, computadores, notebooks e tablets ou arma de fogo.
Uma das maiores novidades ataca a logística dos bandidos. Quem emprestar ou alugar a conta bancária para criminosos, o chamado laranja, agora comete crime específico. A pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Clonagem de celular ou computador, fraudes por redes sociais e e-mails, agora dão cadeia. 4 a 8 anos. E o Ministério Público agora pode processar o golpista, mesmo que a vítima não faça uma denúncia oficial. E o crime de rua, aquele furto, que pode acontecer com todo mundo, também ficou mais caro para o criminoso. O furto simples, que era de 1 a 4 anos, subiu para 1 a 6 anos de prisão. Se for cometido à noite, a pena aumenta pela metade, antes era apenas 1/3. E no caso de furto de celular, notebook ou tablet, agora dá de 4 a 10 anos de prisão. Antes a pena era de 2 a 5 anos. No Brasil, quase 2 celulares são roubados ou furtados por minuto. Quase 1 milhão de ocorrências foram registradas em delegacias de todo o país em 2023. Os últimos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que o número de furtos superou o de roubos. 494 mil contra 442 mil casos. Em 78% das ocorrências, os criminosos agiram em vias públicas. Os casos são mais frequentes em dias de semana, entre 5 e 7 horas da manhã e entre 18 e 22 horas, horários em que as pessoas estão indo trabalhar ou voltando para casa. Até o furto de animais domésticos e de gado entrou no novo rigor, com penas de até 10 anos. Mas atenção, essas novas punições só valem para os crimes cometidos de agora em diante. E daqui a pouco, mulheres autistas e com TDAH que se desdobram para dar conta da maternidade. E olha só, a gente volta com uma notícia boa sobre saúde. A capital do Rio atingiu a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas contra a gripe. E a campanha segue em todo o estado do Rio. A dose está liberada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. E é importante lembrar você aí de casa que a vacina é fundamental para reduzir internações, casos graves da doença e muito mais. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e faça a sua parte. E ainda falando de saúde, milhares de mulheres em todo o mundo descobrem diagnóstico tardios de TDAH e TEA depois de serem mães. E apesar de desafiador e até assustador, é a partir do diagnóstico que começa uma jornada mais leve de autoaceitação e autoconhecimento. A maternidade é uma jornada de amor e dedicação, mas também de desafios intensos. Milhares de mulheres convivem com diversos sintomas e queixas ao longo da vida, sem terem a oportunidade de receberem diagnósticos precisos. Muitas delas só percebem que vivem com algum transtorno após o nascimento dos filhos, ao identificar os mesmos traços nas crianças. Esse médico, referência em autismo e TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, explica quais são as principais características de uma mulher neurodivergente. Para o TDAH em mulheres, nós temos dificuldade crônica em focar em tarefas chatas, mesmo quando são importantes, procrastinação severa, acompanhada de uma culpa, esquecimento frequente de compromissos, dificuldade em fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, impulsividade emocional e a sensação constante de estar sobrecarregada. Já para o autismo, temos uma dificuldade em manter relacionamentos sociais, mesmo com esforço, uma necessidade extrema de rotina e de previsibilidade, desconforto desproporcional com sons, textura, luzes, cheiros, um interesse intenso em tópicos específicos e uma dificuldade em entender o que as pessoas querem dizer sem falar explicitamente, né? Quando fica nas entrelinhas, quando é subliminar, além de um cansaço social intenso após interações. Esses traços devem estar presentes desde a infância e os profissionais especialistas levam em conta a história de vida das pacientes e os impactos desses sintomas no dia a dia, na vida real. Essa terapeuta conta como descobriu e os desafios que enfrentou. Eu fui diagnosticada com autismo nível de suporte 1, TDAH
e altas habilidades e superdotação já com 46 anos. Foi uma descoberta bastante difícil para mim na época, né? Isso aconteceu após o diagnóstico dos meus filhos. Então, durante uma vida inteira eu sofri com muita desregulação emocional, muitas dificuldades para compreender as pistas sociais ou o que as pessoas queriam me dizer. Então, por conta disso, desde a infância, adolescência, eu sofri muito bullying na escola, passei por bastante dificuldade relacional, tinha realmente problema nos trabalhos e acabava não ficando muito estável, né, no emprego, então isso gerou dificuldades financeiras diversas. Quando eu fui mãe, a dificuldade aumentou um pouco mais, porque eu tinha crianças chorando em casa, eu tinha toda aquela rotina diária, muitos estímulos, e era extremamente difícil lidar com aquilo. Estudos indicam que cerca de 96% dos indivíduos autistas apresentam dificuldades de processamento sensorial. Já em relação ao TDAH, historicamente o transtorno foi mais associado a meninos hiperativos e impulsivos. No entanto, a ciência moderna revela que ele se manifesta de forma diferente em mulheres, o que contribui para um subdiagnóstico massivo. No caso das mulheres adultas, é uma sobrecarga invisível, é um excesso que ninguém vê. Procurar ajuda de uma equipe multidisciplinar pode mudar todo o contexto para melhor. Saem a culpa, o medo, o sentimento de impotência e entram em cena a aceitação, o entendimento e uma maternidade mais saudável e equilibrada. Quando você entende como o seu cérebro funciona, você pode parar de lutar contra ele. Pode buscar ambientes e relacionamentos que funcionem com você e não contra você. Pode desenvolver estratégias que realmente funcionam para você. E aí eu costumo dizer para os pacientes que o diagnóstico ele não é uma sentença, ele é uma ferramenta, é um mapa, é clareza. E clareza permite ação. Ação para você viver melhor de forma autêntica. E clareza permite ação. Ação para você viver melhor de forma autêntica e funcional. Quando você entende como você funciona e você para de achar que tudo que você sente é frescura, a sua vida fica mais leve, você aprende a ter o suporte adequado. Então iniciei o tratamento para o TDAH e assim a vida ficou mais fácil de ser vivida, ficou mais fácil de compreender meus filhos e inclusive profissionalmente me ajudou demais aí no entendimento dos meus pacientes. O CNT Notícias RJ fica por aqui, mas você confere outras notícias no aplicativo CNT Play. Eu te espero aqui na próxima edição. Até lá!